Paz, Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos nesta última parte, que vai do 49 até o capítulo 66, e desta parte nós estamos vendo o primeiro grupo de profecias que vai até o capítulo 53. E aqui, neste pedaço, nós chegamos ao capítulo 51, a segunda parte do 51, porque no vídeo passado nós vimos a primeira parte, e vamos até o capítulo 52, no seu verso 12. Aqui, o profeta está falando da redenção de Jerusalém. E a imagem que o profeta dá aqui é de que Jerusalém é uma mulher que está num sono de desesperança, de angústia, de desalento. E aí o Senhor dá uma palavra para que ela acorde, para que ela se levante. Para que ela tem que acordar e se levantar? Para receber a salvação prometida, aquela salvação que foi predita, profetizada. É o momento dela se levantar e tomar posse da sua redenção. Descreve-se Jerusalém como um local de angústia, como um povo de angústia que está no exílio angustiado. Essa desesperança, ela tem uma razão de ser. Eles acham que a mão do Senhor está sobre eles e os levou a esgotar, a beber do cálice da ira de Deus até o final. Cálice aqui quer dizer um símbolo de destino, uma sina, um futuro, aquilo que vai acontecer com a pessoa. Então, beber o cálice quer dizer tomar o futuro ou viver o futuro. E este futuro é de ira. O Senhor os julga, o Senhor os coloca no exílio para julgamento. E depois do julgamento, como nós vimos em outras passagens, virá a salvação, a redenção. O cálice está cheio da ira divina, ou, em outras palavras, ele está cheio da amargura, de desastre, a amargura que vem pela ruína, pela destruição. Deus vai lançar a pessoa por terra e ela vai cair sem forças, como se ela tivesse desmaiado de angústia, se ela tivesse desmaiado de amargura, se ela tivesse desmaiado de tristeza. Viriam a eles duas calamidades. Por um lado, ninguém vai se importar com eles. Quem é o consolador de Jerusalém? Quem é o consolador do servo do Senhor, dos servos do Senhor, do povo do Senhor? Não existe consolador. Por outro lado, existem aqueles, estes sim, que estão se alegrando com a queda de Jerusalém. Então, por um lado, assolação, ruína. Por outro lado, fome, espada, guerra, destruição. Os habitantes vão cair exaustos de tanta luta, de tanta tristeza, de tanta amargura. Ele vai beber o seu cálice até o final. Todos os terrores, todo o julgamento, tudo que está contido no cálice da ira de Deus vai ser bebido. E, portanto, todos os efeitos históricos seriam vividos. Tudo aquilo que foi predito, aquilo que nós vemos na história, aquilo que nós hoje conhecemos, porque já é história. Nesse tempo aqui, é predição, neste tempo é profecia. Hoje nós sabemos que tudo isso que foi predito efetivamente aconteceu. Houve uma destruição quase total, se não fosse a misericórdia
de Deus, se não fosse o cuidado e o amor de Deus, este povo teria desaparecido. A proclamação de libertação vem quando? Quando todos os terrores, quando toda essa angústia, quando todo o sofrimento já foi vivido, já foi sofrido. Jerusalém, depois de passar por esse julgamento, depois de ser purificado no exílio, pode ouvir a promessa de libertação. E, em ouvindo esta promessa de libertação, agora que ele já viveu a profecia de julgamento, ele pode ter certeza de que isto vai acontecer. Jerusalém agora é vista como uma mulher e o Senhor como seu esposo. Esta imagem de Deus como esposo e Jerusalém como uma esposa, como uma mulher, significa que Deus aparece aqui para Jerusalém como seu Senhor e seu soberano. Ele se torna um advogado. Depois a gente vai ver que ele é mais do que um advogado. Ele se torna um advogado agora para defender os direitos de uma viúva oprimida. Por quê? Porque o seu esposo havia morrido, os seus guerreiros haviam desaparecidos e Israel agora, na verdade Jerusalém, aparece como se fosse uma viúva desterrada, sem filhos. Então, agora Deus se torna o seu advogado, protegendo os direitos destas viúvas, desta viúva que é Jerusalém, protegendo os direitos desta mãe, né, do povo de Deus, porque ela não tem nem esposo, nem filhos. Então, a partir do momento em que ele se torna um advogado, nós vamos ver que um advogado, depois de um certo tempo, ele pode ser promovido a juiz. Então, esse Deus aqui, no momento inicial, ele é um advogado e dali a pouco ele se torna o juiz. É quem vai julgar as causas. Então, ele observa isso agora como esposo, como senhor e soberano, defendendo os direitos de Jerusalém. Ele vai agora tomar esse cálice da ira das mãos, dos lábios de Jerusalém e vai pegar esse cálice da ira e vai entregar aos opressores de Jerusalém, aos opressores do seu povo. Passar sobre a pessoa, já no finalzinho do capítulo, ele fala de passar sobre a pessoa. Isso era um costume no Oriente, os conquistadores faziam isso. Quando eles dominavam um povo, eles andavam por cima, eles pisavam nas pessoas ou eles faziam os seus cavalos pisarem sobre as costas dos vencidos. Isto era um sinal de pleno e de absoluto domínio. Então, ele está mencionando este costume aqui. Ele vai acordar Jerusalém, ele vai sacudir Jerusalém, despertar Jerusalém deste estado de desalento, deste estado de depressão, de impotência, de angústia. E ele diz para Jerusalém que se revista, se veste de força, coloca uma vestimenta de força. Esta mesma força que foi tirada dela, porque ela não tinha como se defender contra os assírios, contra a Babilônia, contra os inimigos, ela não teve esta força, isto foi tirado como se fosse desvestido, esse traje de força. Agora, Deus está dizendo, se veste de novo de força, porque eu te capacito. Quem está capacitando Jerusalém agora é o próprio Deus. E ela veste estas vestes que não são só vestes de força, mas também são roupas de beleza, de formosura, porque elas estão purificadas da impureza. Por que elas estão purificadas de impureza?
porque o povo passou pelo exílio, ele passou por uma purificação. O julgamento era este. O julgamento foi deles irem para lá, sofrerem o exílio e sofrerem uma purificação. Então agora o Senhor diz: se veste de força, se veste de formosura, porque a tua roupa é pura, a tua roupa é limpa, não tem mais impureza. E ele contrasta isso, ele compara isso com a Babilônia. A Babilônia agora estava sendo despida, ela estava sendo punida, ela está sendo julgada. Mas Jerusalém, como está purificada, está livre de toda a impureza, ela pode ser agora chamada e assumir o seu papel de cidade santa, cidade pura. E ainda mais, o Senhor promete que ninguém, nenhuma pessoa impura, assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eu tomo a tua mão, o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor, nunca mais beberás dele. Em outras palavras, eles vão ser afastados disso tudo aqui, né? Não há mais gentil, não há mais imundo, não há mais incircunciso que fosse agora ocupar Jerusalém, né? Olha lá, já no 52, ó Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Porque ela foi purificada, purificada está, com vestes de força, com vestes de pureza, e, portanto, não será mais maculada. O grito de libertação é para que Jerusalém sacuda o pó. O pó que era jogado, as cinzas que eram jogadas sobre a pessoa, era um sinal de lamentação, um sinal de profunda tristeza. Deus está dizendo: sacuda o pó, tire o pó, tire a tristeza. Por quê? Porque você vai ter um lugar de honra, um lugar de exaltação. Os exilados tinham sido vendidos e estavam humilhados. Mas isto aconteceu porque o Senhor fez esta possibilidade de exílio, porque Ele quis. E isto aconteceu gratuitamente. Os exilados tinham sido vendidos por nada, ou seja, tinham sido dados. Dados para quê? Para serem purificados. Como Deus não vendeu o povo, Deus os entregou para a purificação. A vontade aqui é de Deus e, portanto, aqueles que estavam dominadores, Babilônia, que estava dominando o povo, não tinha direito legal porque ele não tinha comprado. Ele não tinha comprado. Ele tinha uma missão: purificar o povo de Deus. Isto significa que se ele foi vendido sem dinheiro, ele pode ser remido sem dinheiro. Então, Deus não precisava comprar o seu povo de novo, porque o seu povo continuava dele. A ordem era para a Babilônia fazer daquele jeito. Vendê-los era entregá-los nas mãos dos babilônios para a purificação. Uma vez isto feito, agora o Senhor os requer de volta, o Senhor os chama de volta. Comprar a sua liberdade é resgatar, ou seja, tirar do exílio. Mas esta redenção não é paga. Ela não tem dinheiro, não tem quem compre, quem tenha dinheiro suficiente para comprar a redenção. Quem dá a redenção é o Senhor por obra da sua graça e da sua misericórdia. E quando Deus diz: me dá o povo que é meu, que me pertence, de volta, quando o Senhor diz: liberta o meu povo, ele não pode ser retido. Amém, amado? Quando o Senhor requer o seu povo de volta, quando o Senhor me requer ou te requer das mãos de quem quer que seja,
Ninguém pode nos reter. O chamamento do Senhor não é uma vontade se eu quero ou não atender. Não, é uma ordem, porque Deus é soberano. É Senhor e soberano, como se o povo dele fosse a sua esposa. E ele está resgatando por direito o que é dele. Os caldeus foram além daquilo que eles deviam ter ido. Eles fizeram a mais nesse julgamento que o Senhor deu nas suas mãos. Eles se enfureceram contra o povo. Eles foram além, eles foram presunçosos, eles foram orgulhosos, não dando glória a Deus, que era o verdadeiro Senhor e poderoso. Mas eles blasfemaram o nome do Senhor. Mas quando eles fizeram isso? Quando eles caluniam Israel, e Israel é o povo de Deus, Israel é o pai de Deus, do povo, Israel é o povo de Deus, Israel é o filho de Deus, Deus é pai do povo de Israel. Quando Deus de Israel vê o seu povo, os seus filhos, os seus servos, a sua esposa sendo caluniada, ele também está sendo caluniado. Então, quando eles blasfemam de Israel, eles estão fazendo isso com Deus por conta desta intimidade e desta comunhão. Assim, quando eles entram, né, em conflito conosco, eles estão entrando em conflito com o Senhor, porque nós somos servos do Senhor. Israel vai aprender por experiência as coisas que Deus fará, a vingança que Deus realizará, não por causa de Israel, mas por causa do nome santo de Deus, do nome poderoso do Senhor nosso Deus. Coisas maravilhosas e esplêndidas estão ligadas a este nome. Eles refletem o poder, a maravilha, a glória que tem este nome. E a profecia termina então com uma descrição do retorno dos exilados, um cântico de louvor e glorificação, porque o Senhor fez maravilha, o Senhor fez uma obra imensamente fantástica. Aquele que traz boas novas, trazendo essa novidade de libertação e de redenção, que está andando pelos montes de Canaã, são pessoas que têm pés belos. O que quer dizer com pés belos, né? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu teu Deus reina. Que seria isso? Esses pés belos e formosos são sinais, são imagens de alegria. E esta pessoa, ao dar boas novas, que são novas de felicidade, é porque Deus se aproxima. Olha que coisa interessante isso. Evangelho, os evangelhos, a tradução da palavra evangelho é boas novas. E o que fala no evangelho? Sobre o que trata o evangelho? Fala sobre Cristo e a sua missão, o seu ofício aqui. Num primeiro momento, isto significa que Babilônia vai cair e os prisioneiros vão ser libertados. Mas esta profecia vai além da queda da Babilônia, vai além desta redenção de Jerusalém das mãos dos inimigos babilônicos. Vai além. Ela vai se aperfeiçoar na vinda de Cristo em carne para realizar a redenção definitiva do povo de Deus. Ele marcha, Deus,
testa dos exilados. Ele vai à frente. Por quê? Porque não só os exilados vão morar em Sião, em Jerusalém. O Senhor também vai morar em Jerusalém. Portanto, a sua presença vai voltar para Jerusalém. Ela saiu por conta do pecado e agora ela volta. A palavra diz que o Senhor desnuda o braço, ou seja, deixa o braço livre de mangas. Isto é sinal de que o Senhor está trabalhando. Como nós arregaçamos a manga para trabalhar, a mesma coisa, é a mesma imagem aqui. O retorno dos exilados é, em verdade, a vitória do Senhor sobre a Babilônia. Ele vai se dirigir para a Babilônia agora e vai dizer o seguinte: te levanta e passa pela porta. Como assim passa pela porta? O que ele está dizendo passa pela porta? Quando eles foram cativos, eles passaram pelos portões da Babilônia para ficarem presos na Babilônia. Agora eles vão fazer o caminho contrário. Então eles têm que passar pelos portões, porque a sua liberdade já foi deferida, já foi outorgada, já foi dada. Eles só precisavam passar pelos portões. O povo consagrado de Deus ou a Deus poderia agora sair da Babilônia e ir para a cidade de Deus, para Sião, e lá ele encontraria a presença de Deus. E o ministério na cidade e no templo seria restaurado. Isso nós vamos ver em Esdras e Neemias. Se o amado não viu, nós temos um vídeo contando como isto aconteceu, iniciando-se no governo de Ciro. O cumprimento é que Ciro enviou isso tudo. Ciro deu dinheiro para o povo. Ciro deu animais para serem sacrificados no templo. Ciro devolveu todos os utensílios que haviam sido retirados do templo. Ele devolve e o povo é ensinado a se purificar para acessar o templo, para acessar Sião, para purificar o templo e para começar o seu ministério. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os utensílios do Senhor. Mas não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa vanguarda. Nós não estamos saindo fugidos, nós estamos saindo libertos, porque o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todos os povos, está nos libertando. E Ele está dizendo: não se contamine. Ao contrário, não toque nada imundo, se purifique e venha com as coisas santas do Senhor habitar em Jerusalém, porque eu vou atrás, eu vou na retaguarda para te proteger, como o Senhor fez no exílio do Egito, como ele libertou no exílio do Egito, né? Dominando pela primeira vez a terra de Canaã e agora retomando a sua terra. Amém, amados? Bons estudos.